Boa noite, meus irmãos. Como todas as quintas-feiras, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido governador do planeta Terra, e da pleiade de espíritos abençoados que tutelam a nossa Casa Seva, nós estamos dando início aos trabalhos da noite de hoje com o nosso estudo. Quem tem nos acompanhado viu que a semana passada nós estávamos falando do item 3 do capítulo 4 da parte 2ª, né? Da pluralidade das existências, e o item 3 vem falar sobre a encarnação nos diferentes mundos, não é? Então nós começamos a estudar esse item. Aí nós falamos que todos nós podemos ter diversas experiências corporais, né? Em vários planetas, em vários sistemas, e não só aqui na Terra, né? E nós dissemos também que a alma, né? Sabemos que a alma é o espírito encarnado, então nós falamos também que a alma pode viver muitas vezes no mesmo planeta, se não se adiantou bastante, espiritualmente falando, para passar para um mundo superior, um mundo mais adiantado. E que com isso nós podemos reaparecer aqui na Terra muitas vezes e podemos voltar para cá depois de termos vivido em outros mundos. E voltar à Terra, vimos também que não é uma necessidade, mas se a gente não progredir, podemos ir para um mundo ainda mais difícil do que a Terra, não é? E aí também vimos que não existe nenhuma vantagem particular da gente voltar para a Terra depois de ter passado para o planeta superior, a menos que seja por missão, não é? Porque aí, nesse caso, o espírito vai progredir em qualquer lugar que ele esteja. E que não seria interessante que a alma, quando desencarnada, ficasse apenas na condição de espírito, porque aí ela estaria estacionando, não é? E o que todo espírito quer é o quê? É caminhar para Deus, não é mesmo? Vimos ainda que os espíritos, depois de haverem reencarnado em outros mundos, podem reencarnar nesse aqui, do mesmo modo que todos que já tiveram várias encarnações aqui, podem encarnar em outros mundos. Por quê? Porque todos os mundos são o quê? São solidários, né? Então, o que a gente não faz aqui, a gente pode complementar em outro planeta, em outro sistema. E então aqui na Terra existem também espíritos que estão encarnando aqui pela primeira vez e em graus diversos, diferentes de adiantamento, né? Então nós vimos isso aqui. E agora hoje nós vamos continuar e ver se conseguimos terminar este item 3 do capítulo 4 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, continuando então falando sobre a encarnação nos mundos, em diversos mundos, em diferentes mundos, não é? Então nós vamos aqui para a questão 177, que Allan Kardec perguntou para os espíritos: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o destino final de todos os homens, né? Nós sabemos disso, que é a perfeição espiritual,
O espírito tem que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Aí, por tudo que nós já estudamos, a gente aprende rápido, né? E vemos que a resposta dos espíritos tem tudo a ver com o que já foi explicado anteriormente, porque eles dizem que não é? Porque os mundos correspondentes a cada grau na escala espírita são muitos. E o espírito que sai de um deles não iria aprender mais nada se reencarnasse em um outro mundo do mesmo grau da escala espírita. Porque o que ele teria que aprender na escala X, ele já aprendeu em um dos mundos dessa escala, certo? E aí o Allan Kardec perguntou de novo: como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Nós já vimos isso aqui, né, gente? De cada vez o espírito, a alma, né, que é o espírito encarnado, ele pode ocupar uma posição diferente das encarnações anteriores. E nessas diversas posições, ele vai ver tantas outras ocasiões para adquirir experiências também diversas. Ou seja, numa ele vai evoluir em termos de sabedoria, em outra ele vai evoluir em termos de caridade, e assim sucessivamente, não é? E será que os espíritos, gente, podem encarnar em um mundo relativamente inferior ao que eles já estiveram? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, vamos complementar aqui. A resposta dos espíritos é que sim, eles podem, desde que seja em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso daquele mundo inferior onde eles encarnaram, né? E nesse caso, eles se sentem alegres, aceitando as tribulações que essa existência pode proporcionar. Por quê? Porque isso também, além de ajudar o progresso daquele mundo onde ele encarnou, também auxilia ao seu próprio progresso espiritual. E isso, além de ser importantíssimo para os espíritos que já compreenderam a necessidade do aperfeiçoamento espiritual, conforme nós já dissemos, o caminho de todos nós, mesmo, né? E aí o Allan ainda perguntou: mas essa encarnação no mundo inferior também pode ser por expiação, para pagar uma dívida de uma outra vida, né? Deus não pode enviar para mundos inferiores os espíritos rebeldes? Aí os espíritos responderam que os espíritos podem se conservar estacionados, mas nunca vão retroagir. É como nós já falamos várias vezes aqui. Na nossa progressão espiritual, nós podemos estacionar ou progredir. Regredir nunca, porque nós não desaprendemos aquilo que nós já conhecemos, não é? Quando estaciona, a punição do espírito estacionado é de não avançar, ficar parado ali, em recomeçar no melhor meio conveniente a ele, todas as existências mal empregadas. Já pensaram, gente? Ficar estacionado ali e recomeçar, às vezes não uma, duas, três encarnações, para colocar em prática o que deveria ter aprendido e não aprendeu? É difícil isso, né? E aí o Allan perguntou: quais são os que têm que recomeçar
a mesma existência novamente. Conforme nós acabamos de falar aqui, né? Todos os que falharam nas suas missões ou nas suas provas, e isso é muito comum entre nós, porque nós estamos num grau de adiantamento ainda muito pequeno. É normal que a gente falhe nas nossas missões ou nas nossas provas. E quantas vezes falharmos, nós vamos recomeçar. Certo? E será que os seres que habitam cada diferente mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição? Claro que não, né, gente? Nos outros mundos acontece o mesmo que acontece aqui com as almas encarnadas no planeta Terra. Alguns espíritos sempre estão mais adiantados do que os outros, né? E quando a gente passa de um planeta para outro, a gente conserva a inteligência que a gente já tinha adquirido? É claro, por tudo que os espíritos têm respondido, a gente vê. Porque que a inteligência também é um bem adquirido dentro da escala espírita, da progressão espiritual, não é? Mas o que pode acontecer é que naquele outro mundo para onde ele vai, ele não dispõe dos mesmos meios que dispunha aqui para manifestar essa inteligência. Vai depender da superioridade moral do espírito e das condições do corpo que ele tomar para a sua encarnação. E aí vem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, muitas vezes a gente se faz, né? E até porque a imaginação do homem, né, já até deu assim umas pinceladas nisso. A questão 181 diz o seguinte: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Aí a gente lembra dos filmes, né? ET, o extraterrestre, não sei o que, sempre colocam lá uma aparência bem diversa da aparência do corpo humano aqui na Terra, né? Então, gente, os espíritos responderam o quê? Claro está que todos os espíritos têm corpos. Por quê? Porque o espírito, a alma encarnada em qualquer mundo, ele precisa estar revestido da matéria para poder atuar na faixa vibracional onde ele se encontra. Essa capa, esse envoltório, pode ser mais ou menos espiritual, conforme o grau de pureza que aquele espírito já conseguiu. É por isso que o que marca a diferença entre todos os mundos que nós temos que percorrer é isso que marca essa diferença, um grau de superioridade, né? Por quê, gente? Porque a gente já ouviu falar tanto, né? Que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E como há muitas moradas na casa do nosso Pai, por morada aqui, nós temos que entender os diferentes planetas habitados, também os corpos que vão habitar essas moradas, ou seja, esses planetas, também são diferenciados de acordo com a necessidade daquele planeta onde ele está, não é? Aí vem aqui a questão 182 que pergunta se é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Aqui é interessante a gente responder o seguinte: os espíritos desencarnados, os espíritos que estavam respondendo a Kardec, eles disseram que só poderiam responder esta pergunta de acordo com o grau de adiantamento que os humanos tinham na época da confecção do Livro dos Espíritos, certo? O que eles quiseram dizer com isso?
que não poderiam revelar essas coisas para todo mundo, porque nem todos estavam em condição de compreendê-las, certo? Aí, essa questão aqui, nós tomamos a liberdade para com a espiritualidade maior de fazer uma subdivisãozinha nela para a gente entender melhor o que eles poderiam estar nos passando naquela época e até hoje, né, gente? Então, o primeiro subponto que nós colocamos aqui é da purificação do espírito e do corpo, da matéria densa, nos mundos superiores. À medida que o espírito vai se purificando, o corpo que reveste aquele espírito também se purifica. A matéria se torna menos densa, certo? Que eu achei até interessante uma frase que os espíritos colocaram lá, que aí a alma deixa de rastejar penosamente pela superfície do sol. Ou seja, não precisa mais ficar andando aqui, grudadinho no chão aqui. Esses espíritos devem ser capazes da chamada volitação, né? Aquela que a pessoa desliza sobre o som sem calo, não é mesmo? E são muito menos grosseiras as necessidades físicas desse espírito. Vamos dar como exemplo aqui, a fome, né? Eles não precisam mais se alimentar de coisas densas e, em consequência, eles não vão se destruir uns aos outros. O homem não vai mais matar os animais que são vivos também para se alimentar. O espírito está mais livre e aí ele tem uma percepção muito mais aguçada de passado, presente e futuro, não é? Eles veem com os olhos do corpo algumas coisas que a gente só antevê muito raramente pelo pensamento, entendeu? Então é assim que se dá esse adiantamento. E como que é a morte do corpo nos mundos superiores? Nós vimos aqui agora falando sobre a purificação do espírito, não foi? E o que decorre da purificação do espírito? O aperfeiçoamento moral, para que os seres que eles constituem quando encarnados vão se aperfeiçoando. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo, gente, cede lugar à fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso planeta Terra não existem guerras. Por que não existe guerra? Porque não existe mais o ódio e a discórdia. Porque ninguém ali pensa em causar dano ao seu semelhante, né? E eles têm uma intuição do futuro que traz uma segurança. E essa segurança advém do quê? De uma consciência que está isenta de remorso. E essa intuição faz com que a morte, para esses espíritos encarnados em mundos superiores ao nosso, não traga nenhuma impressão de dor ou de medo, porque eles vão encará-la de frente, sem temor. Para eles a morte é uma simples transformação, ok? E a duração da vida nesses mundos, como é que é? Nós já vimos que a morte é tranquila, mas e a duração da vida? A duração da vida nos diferentes mundos também guarda proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é uma coisa racional, né? Lógico, assim de compreender isso. Quanto menos material for o corpo, a matéria densa, vai ser menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Por exemplo, ódio, inveja, ciúme, egoísmo, que isso tudo se transforma em quê?
em doenças físicas, não é verdade? Quanto mais puro o espírito, menos paixões ele vai ter a dominar. E essa ainda é uma graça da providência. Por quê? Porque o espírito puro tem o quê? Tem os seus sofrimentos abreviados, não é? Então vamos aqui para a questão 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? É claro. Em toda parte existe a infância. Que a infância é o quê? É o começo da existência terrena. Só que como são mundos diversos, onde estão espíritos em graus diversos de adiantamento ou não, nem sempre a infância é do mesmo jeito, certo? Às vezes ela é mais simples e às vezes ela é mais penosa, porque é a que temos aqui, né? E será que o espírito, gente, pode escolher o mundo onde ele vai habitar? Aí nem sempre. Ele pode pedir que lhe seja permitido habitar o mundo X. E pode até conseguir essa permissão, se ele merecer, não é mesmo? Porque o acesso aos mundos para os espíritos depende, como tudo aqui, do grau de elevação deles. E ainda mesmo que ele não pedir nada, ele fala, estou aqui, Senhor, à sua disposição, me coloque onde eu devo estar, mesmo que ele não peça, o que vai determinar o mundo onde ele reencarnará é também o grau de elevação de cada um, né? Aí vemos a questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? É claro que não, né, gente? Porque os mundos, assim como nós, almas encarnadas, e mesmo os espíritos, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos os mundos começaram como o nosso, em uma situação de um estado inferior. E a própria Terra também vai sofrer transformação. A gente não vive dizendo que a Terra é um planeta de provas e expiações, mas que brevemente pode se transformar num planeta de regeneração. Então isso acontece com todos os mundos, não apenas com o planeta Terra. E a Terra, quando se transformar, vai se tornar um paraíso. Mas quando que isso acontece? Quando os homens souberem se tornados bons. Então vamos orar para que isso aconteça, porque aliás, apesar de que às vezes a gente acha que é tão difícil, né? Porque nós somos tão terríveis ainda, mas isso vai acontecer, gente. Mais cedo ou mais tarde, podemos ter certeza disso. E aí o que acontece? As raças que hoje estão povoando a Terra vão desaparecer um dia e vão ser substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças vão suceder às raças atuais, assim como as raças de hoje sucederam raças que já estiveram aqui em situação de espíritos mais inferiores do que hoje, não é mesmo? 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Esse é um mundo tão adiantado, onde não exista o corpo denso, mas apenas o corpo espiritual. Aí eles respondem que existe. E esse envoltório, às vezes, se torna tão etéreo, mas tão fluido, que para nós aqui é como se não existisse, certo? Esse é o estado de quem? Dos espíritos puros, certo? Eles só são visíveis para nós quando eles querem. Caso contrário, não há essa necessidade. Aí, o Allan perguntou assim,
que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o do espírito puro, há uma linha divisória perfeitamente demarcada. Isso foi falado que essa demarcação não existe de jeito nenhum. A diferença entre um estado e outro vai se apagando aos pouquinhos e acaba por tornar-se imperceptível. Por quê? Porque a nossa evolução é assim. Mesmo aqui na Terra, na encarnação, nós às vezes temos alguns vícios de espírito, né? Egoísmo, raiva, ciúme, que aos poucos, com a graça de Deus e a compreensão que a doutrina espírita nos traz, nós vamos conseguindo debelar e vamos nos modificando. Mas isso é imperceptível. Não existe uma demarcação dizendo assim, no dia 1 a Valéria era egoísta, mas lá no dia 22 ela já estava menos, no dia 50 não é assim. Vai acontecendo quase que imperceptivelmente. E pergunta se a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. Não, já falamos aqui que ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria que é própria àquele mundo onde ele está. E aí, já nesse caso, a operação, essa mudança, ocorre com a rapidez de um relâmpago. A mudança do corpo, não do desenvolvimento espiritual. E a última pergunta que nós vamos fazer aqui para terminarmos esse item assim: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Os espíritos responderam que os espíritos puros habitam certos mundos que a gente nem consegue imaginar como é que sejam, mas eles não ficam presos lá. Por quê? Porque eles podem, melhor do que qualquer outro espírito, estar em toda parte, ou seja, em qualquer tipo de mundo. E para eles, que já são espíritos puros, o fato de poderem ir a mundos onde existem almas que necessitam de ajuda é para eles a felicidade. Então vamos lutar, né, gente, para ver se um dia a gente consegue chegar pelo menos pertinho disso, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que vou demorar bastante. Mas mesmo assim, a gente vai tentando, não é mesmo? Que mesmo quando a gente acha que tudo está um caos, que tudo está difícil demais, a gente tem sempre que lembrar de uma coisa: que apesar desse caos aparente que às vezes está nas nossas vidas, nós podemos ter certeza que por trás disso existe uma organização perfeita, uma ordem impecável, criada pela espiritualidade, para que nós possamos seguir na nossa progressão espiritual. Gratidão a todos.